Olá, boa tarde. A vencedora da sondagem desta semana foi a EDP. Vamos fazer aqui uma breve análise da EDP e ao seu momento atual. Só para contextualizar, desde junho de 2012 que a EDP tem vindo aqui a suportar o seu momento ascendente com uma linha de tendência bastante razoável e bastante aceitável, com alguns pontos de toque. Já neste momento temos 2 pontos de toque concisos, 4 pontos. Depois temos aqui um ponto de toque intraday e uma ligeira ultrapassagem neste último momento, em meados de agosto, um momento de ultrapassagem que já vamos discutir um pouco mais. Ainda assim, a tendência descendente é clara no que diz respeito à EDP e acaba por não ser, pelo menos até aqui a meados do ano, até ao início de agosto, acaba por ser uma tendência ascendente irrepreensível. Esta grande vela veio quebrar aqui um pouco, deixar aqui em questão todo o momento ascendente da EDP, quando quebramos aqui este suporte, e acabou por levantar muitas questões em relação à continuação, à continuidade deste movimento ascendente. Repare-se que temos aqui um potencial Head and Shoulders Stop que acabou por ser aqui quebrado em baixa, apesar do volume não ser nada transcendente, é um volume ascendente, e isso levantou preocupações. Apesar de eu já não analisar a EDP há alguns meses para o blog, a última vez que o fiz estava aqui por esta altura, estava-se à espera de um breakout. Repare-se que este padrão de breakouts higher lows acabou por se verificar mais 2 vezes e acabou por não acontecer, não se verificar novamente também nesta zona. Tivemos aqui um breakout, tivemos um higher low, aliás, tivemos um breakout, tivemos uma correção, mas não higher low. Tivemos uma quebra em baixa deste ponto, que seria o anterior máximo relativo, e por isso deixamos de ter um higher low e passamos a ter um lower low, o que é um sinal preocupante e uma primeira tendência para inversão. O segundo sinal de preocupação aconteceu na EDP quando tivemos um segundo momento ascendente, sem termos ultrapassado o máximo relativo, e depois quebramos em baixa este ponto aqui, que seria o mínimo relativo de referência de negociação. Volta a ser quebrado em baixa e isto acaba por ser uma dupla preocupação para o título em si. Se eu tivesse feito esta análise alguns dias, aliás, talvez algumas semanas, por esta altura, e depois de termos quebrado em baixa a linha de tendência ascendente, eu estaria extremamente negativista na EDP. Teria dito certamente que só uma ultrapassagem alta dos 3,62 é que me deixaria novamente confiante e convicto de que isto não passaria tudo de um mau momento. Ora, curiosamente foi isso que veio a verificar-se, e tivemos mesmo a quebra em alta desta forte resistência, apesar de não termos tido a quebra em alta do máximo relativo, o que é de si também um sinal, não digo de preocupação, mas de atenção em relação à EDP. Então o que é que temos neste momento? Temos aqui, sinceramente estou muito dividido. Por um lado, ok, tivemos uma boa reação à linha de tendência ascendente, tivemos uma boa recuperação, volume praticamente nulo, o que é um sinal de preocupação com uma subida tão forte. Repare-se que mesmo percentualmente acaba por ser uma subida na ordem dos 20%, o que para a EDP é muito forte. Todos os momentos, repare-se, 10% aqui, 13%, 18%, acaba por não ser uma ação com reações muito rápidas. Tivemos aqui um aumento claro da volatilidade durante este momento. Isto é um sinal atípico na EDP, é um sinal, para mim, é um sinal de preocupação, e por isso, por si só, por não termos ainda dados muito concretos em relação ao seu comportamento, estou com alguns receios em relação a uma entrada longa. Verdade seja dita, também depois da quebra em alta dos 3,62, não estou de todo a pensar sequer a ponderar uma entrada curta nesta fase. O que é que temos então neste preciso momento? Temos a EDP rapidamente a aproximar-se da linha de tendência. É bastante provável que tenhamos aqui uma reação em alta à linha de tendência, tal como temos vindo a verificar em momentos anteriores. Vai ser muito provavelmente a força desta reação à linha de tendência que vai definir o momentum da EDP em relação ao médio e longo prazo. Se tudo correr bem, a EDP tem de bater na linha de tendência, ressaltar e ir quebrar máximos. Se a EDP não quebrar máximos muito rapidamente, vamos ter aqui pelo menos uma lateralização durante alguns meses. Podemos ter aqui uma estagnação do título, uma continuidade do movimento em forma de lateralização durante mais algum tempo. Vai acima, cria aqui uma zona de resistência, volta acima, inclusive podemos ter uma lateralização ao perfurar a linha de tendência e uma acumulação nesta zona
poderá ser também distribuição. Se tivermos acumulação suficiente, vamos ter um momento em que vai haver a quebra em alta da zona de resistência e é em que a EDP vai para máximos. Qual é que é a minha preocupação neste momento em relação ao título? Aquilo que eu receio que aconteça, por um lado mais negativo, é que até podemos ter aqui alguma acumulação sem conseguirmos quebrar em alta a zona de resistência e que depois de repente ela dispara em baixa. Por esse motivo, muito sinceramente, não vou entrar na EDP neste momento, apesar de ainda estarmos relativamente distantes de máximos, cerca de 10%, não vou entrar na EDP antes do breakout. Se o breakout acontecer, estou longo na EDP, estou novamente confiante na EDP, é uma excelente ação, apesar de ter alguns problemas de dívida, apesar de ter tido neste momento uma grande chapada na América por causa da barragem que acabou por ser proibida no Brasil, 900 milhões de euros que estão neste momento em risco, acaba por ser um projeto em si, não os 900 milhões de euros. Acaba por ser um título muito interessante, com alguma estabilidade, que ainda está a beneficiar muito de todas as rendas que o Estado português lhe paga. É uma empresa interessante. Se ela for para máximos, estou interessado em ir para máximos com a EDP e eventualmente até em adquirir uma posição. Infelizmente, o meu sexto sentido de investidor, que nada tem a ver, que se salienta essa questão, que nada tem a ver com análise técnica, diz-me que algo se passa aqui. Os volumes são muito baixos nas subidas, trazem muita desconfiança e isso preocupa-me bastante. Se tivermos uma reação em alta linha de tendência que seja forte o suficiente, pelo menos para não deixar dúvidas, se esta reação for apática, podemos muito bem ter uma lateralização aqui junto à linha de tendência e essa lateralização acabar por resultar numa quebra em baixa. Podemos ter algo deste género e um afundar progressivo da cotação. A partir do momento que este mínimo relativo seja quebrado em baixa, a EDP está em apuros, porque repare, temos aqui uma zona significativa sem suportes, o que poderia ser suficiente por si para deitar a cotação daqui para baixo. Já vi este cenário em mais filmes, é normalmente um cenário atípico ou típico de um fim de bull market, uma subida muito acentuada junto à linha de tendência, primeira reação em alta e depois uma reação não forte o suficiente para levar o título a máximos. Espero que não seja esse o cenário em cima da mesa, mas é importante que nos preparemos também para ele. Então, resumindo, para já a EDP não será para mim, nem curto nem longo, vou continuar de fora a observar e ver se ou quebra em alta os máximos relativos ou quebra em baixa os mínimos relativos e de acordo com aquilo que ela fizer eu vou-me posicionar a jeito. Para quem está longo, as duas referências de negociação. Neste momento, primeira referência nos 3,23, aliás, primeira referência na linha de tendência, segunda referência nos 3,23, terceira referência definitiva nos 3,09. Se houver uma quebra em baixa da linha de tendência, pelo menos será prudente fazer um scaling out, um corte parcial na posição, um trancar parcial de lucros e deixar correr o resto da posição enquanto as outras referências de negociação durarem. Bem, por hoje é tudo então. Muito obrigado a todos pela atenção e um resto de bom dia.